Em qual caminho você está agora? Você já está em um de dois. Não importa quem você é, o que você fez ou no que acredita neste exato momento. Você já está comprometido com uma dessas duas jornadas. Simplesmente não existe neutralidade espiritual. Ou você está caminhando em direção à vida eterna, ou se dirigindo para a destruição. Isso soa radical. É porque é. Jesus nunca deixou espaço para um meio termo. Céu e inferno não são destinos aleatórios. São os resultados diretos de escolhas diárias, quer estejamos conscientes delas ou não. Tantas pessoas acreditam que estão no comando de suas próprias vidas, quando na realidade estão sendo conduzidas sem nem perceber. Um simples pensamento como: vou resolver isso mais tarde, pode ser o suficiente para começar a se afastar de Deus. A verdade é que o caminho mais atraente nem sempre é o certo. E aquele que parece mais difícil não é necessariamente o errado. E o que é pior, o caminho largo nunca começa com sinais de alerta. Ele começa com promessas atraentes. Se você acha que pode simplesmente tomar essa decisão mais tarde, talvez este vídeo seja o aviso final que Deus está enviando em sua direção. Por isso, peço que você assista até o fim. O que está em jogo é infinitamente mais alto do que você pode imaginar. Desde o princípio, Deus confiou à humanidade algo que nenhuma outra criatura recebeu: o poder de escolher. No Jardim do Éden, Ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Ele disse: dela não comerás, como lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas observe com atenção. Ele não construiu uma cerca ao redor dela, nem postou anjos armados para vigiar. Isso revela que o livre-arbítrio não é um ato de abandono, mas uma profunda honra. Deus desejava filhos, não marionetes. Adão e Eva tinham tudo: comunhão, provisão, paz, mas também tinham a liberdade de dizer sim ou não. E essa única escolha moldou o destino de toda a humanidade. O pecado entrou no mundo através de um sim dado ao engano. No entanto, o próprio fato de podermos escolher demonstra o quão profundamente somos amados. O Senhor preferiu correr o risco da nossa ingratidão a nos privar da dignidade da escolha. Este é um amor que respeita, não uma forma de controle disfarçada de proteção. Se você aprecia essa perspectiva, deixe-nos saber curtindo este vídeo. Hoje, esse mesmo livre-arbítrio está em suas mãos. Cada decisão tem peso. Cada ação tem uma consequência. A vida cristã não é sobre obedecer a regras cegamente, mas sobre caminhar com discernimento. Como Josué declarou ao povo: escolhei hoje a quem sirvais. Em Josué, capítulo 24, versículo 15. Mas como podemos saber se estamos escolhendo o caminho certo? Como discernimos qual estrada leva à vida e qual leva à ruína? Há algo que Jesus revelou que lança uma luz brilhante sobre esta questão. Jesus foi incrivelmente claro quando falou dos dois caminhos em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Em outras palavras, poucas pessoas escolhem o caminho da vida, porque ele exige sacrifício. O caminho largo, por outro lado, é lotado e celebrado, mas, no fim, vazio de significado. A questão é que o caminho espaçoso parece inofensivo no início. É transbordante de liberdade, sem exigências, sem confronto, sem cruz para carregar. Mas um pouco mais adiante, ele cobra um preço alto. O diabo não tem pressa. Ele seduz lentamente, aplainando o caminho
e revelando a beira do precipício apenas quando a alma está fraca demais para voltar. Em contraste, o caminho estreito é apertado, mas cada passo é preenchido com a graça de Deus. Cada dor tem um propósito, e cada sacrifício constrói para a eternidade. A verdade é que ninguém tropeça no céu por acidente, mas inúmeras pessoas deslizam para o inferno por conveniência. O conforto do momento nunca deveria valer mais do que a recompensa eterna. O caminho estreito não é popular, mas é seguro. E embora possa ser difícil, ele oferece uma companhia preciosa. Jesus caminha ao lado daqueles que o escolhem. Mas por que tantas pessoas pegam o caminho errado? Algo invisível está agindo nas sombras, e é sobre isso que precisamos absolutamente falar agora. A Bíblia é categórica. Uma guerra está sendo travada neste exato instante, e não é uma guerra contra seres humanos. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, está escrito: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Esta é uma batalha espiritual que impacta diretamente nossas decisões. Pensar que escolhemos inteiramente por conta própria, sem nenhuma influência externa, é viver em uma fantasia. O Espírito Santo nos guia, nos convence do pecado e nos mostra o caminho da verdade. Mas, ao mesmo tempo, o inimigo trabalha com astúcia para distorcer a palavra de Deus. Ele sabe exatamente onde atacar, quais pensamentos sugerir e quais sentimentos alimentar. É por isso que Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus, como mencionado em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Sem discernimento espiritual, acabamos chamando o mal de bem e nos afastando da vontade do Pai. Tudo isso acreditando que estamos fazendo a escolha certa. Quando você hesita diante de uma decisão moral, quando sente uma estranha atração por aquilo que sabe que é errado, entenda que não se trata apenas de uma luta psicológica. Muitas vezes, são forças tentando influenciar suas escolhas. E a pior parte é que elas são mestras da camuflagem. Nem todas as armadilhas são óbvias. Às vezes, elas assumem a forma de um bom conselho, uma oportunidade tentadora, ou até mesmo o que parece ser uma bênção. E é precisamente aí que a arma mais sutil do inimigo entra em ação. Para garantir que você esteja equipado para esta batalha, considere se juntar à nossa comunidade Biblá, inscrevendo-se e ativando o sininho de notificações. Satanás não é tolo. Ele é um estrategista. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, Paulo adverte: o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Isso significa que ele nem sempre vem para assustar, mas sim para seduzir. Você vê aquele atalho que parece perfeito demais? Aquela oferta que não exige esforço? Aquele relacionamento que ignora todos os princípios, mas parece irresistível? É assim que o mal frequentemente se apresenta. Atraente por fora, destrutivo por dentro. O problema é que, sem discernimento, uma mentira pode se parecer com um milagre. Uma pessoa pode acreditar que Deus está abrindo uma porta para ela, quando, na verdade, é uma armadilha preparada pelo inimigo. É por isso que João nos ensina a provar os espíritos em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Porque nem tudo o que reluz vem de Deus. A serpente no jardim do Éden usou palavras suaves e até mencionou o nome de Deus. Mas seu objetivo era roubar, matar e destruir. Como João, capítulo 10, versículo 10 nos lembra. Esta batalha não pode ser vencida com força humana. Ela é vencida apenas através da oração, da palavra e da vigilância constante.
O discernimento espiritual se torna uma arma indispensável, porque o inimigo não apenas ruge, ele também sussurra. E qualquer um que não esteja alerta pode facilmente seguir essa voz, acreditando que está fazendo o bem. Mas em meio a tantas vozes, há uma, e apenas uma, que nunca mente, nunca força e sempre chama com a verdade. Jesus não grita, ele chama. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Ele não força a entrada em nossos corações. Ele espera. Em um mundo saturado de ruído e gritos, sua voz é suave, porém irresistivelmente poderosa. Quando ele diz, segue-me, ele não está oferecendo uma religião, mas a própria vida. Não uma rotina, mas um propósito. Não um fardo, mas uma transformação. E a parte mais bonita é que ele não apenas aponta o caminho, ele o percorre conosco. Diferente de falsos guias que dizem, vá em frente, Jesus caminha ao nosso lado. Ele nos ampara quando tropeçamos e nos levanta quando caímos. Em João, capítulo 10, versículo 27, ele declara: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Este chamado não é para aqueles que se acham dignos, mas para aqueles que estão prontos para confiar e obedecer, mesmo sem entender tudo. O convite foi enviado, mas a resposta não é coletiva, é profundamente pessoal. Em algum momento, cada pessoa ouve essa voz. Pode ser através de um sermão, um momento de dor, um sonho, ou até mesmo agora, enquanto você ouve isto. E o que você faz com esse chamado muda tudo, porque o tempo para decidir não é infinito. E o maior erro espiritual é acreditar que ainda temos muito tempo para pensar a respeito. A ilusão do depois eu resolvo levou muitos para longe do caminho da salvação. A Bíblia é cristalina em Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O inimigo não precisa que você rejeite Jesus abertamente. Ele só precisa que você adie o momento. Cada depois é uma aposta, porque ninguém sabe se terá um amanhã. A eternidade não é decidida depois. Ela é construída agora. Enquanto o mundo te distrai, o céu está observando. Cada decisão, por menor que seja, te aproxima de um dos dois caminhos. Quando você diz, não tenho tempo para Deus, você está sem perceber dizendo sim para o outro lado. E a parte mais séria é que essa escolha nem sempre é feita em rebelião aberta. Às vezes, é feita por comodismo, apatia ou simples negligência. E isso pode ser igualmente perigoso. Mas mesmo que sua vida tenha tomado o rumo errado, ainda há esperança. Se você ainda está respirando, significa que Deus ainda está lhe dando tempo. Ele está lhe dizendo, volte para mim. O céu não fechou suas portas. A graça ainda está acessível. E mesmo alguém que esteve perdido por anos pode mudar tudo com uma decisão sincera, aqui e agora. Porque Deus nunca desiste. Mesmo quando todos os outros te abandonaram, Deus não é como os homens, que se cansam e se afastam rapidamente. Ele é paciente, cheio de compaixão, e espera amorosamente que o pecador volte para casa. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Enquanto há vida, há uma chance. Enquanto há fôlego, há a possibilidade de recomeçar. Mesmo que você tenha se afastado muito, perdido em más escolhas, Deus ainda está te chamando pelo nome. Ele não se esqueceu de você, mesmo que você tenha se esquecido dele.
como o pai do filho pródigo em Lucas, capítulo 15. Ele observa de longe, esperando te ver retornar. E a parte mais maravilhosa é que ele não quer te humilhar. Ele quer te restaurar. Ele corre em sua direção, te veste com honra e prepara uma festa. O inimigo dirá que é tarde demais, que para você já acabou, que Deus não te quer mais. Mas tudo isso é mentira. A cruz foi o maior brado de amor de toda a história. E ela continua de pé hoje. A porta da graça ainda está aberta. E tudo o que é preciso é um passo sincero. Apenas um. Porque um dia essa porta se fechará e então não haverá mais escolhas, apenas consequências. Chega um momento em que não se pode mais fugir. Ou você escolhe, ou a escolha é feita por você. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus diz: propus vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Esta decisão é somente sua. Ninguém pode tomá-la por você. E não escolher é, em si, uma escolha. E neste caso, é um jogo perigoso demais para se jogar. Todo ser humano, eventualmente, se encontra em uma encruzilhada. De um lado, a porta larga, confortável e popular que leva à destruição. Do outro, a porta estreita que exige sacrifício, mas leva à vida eterna. E entre elas está o seu coração. Jesus não está tentando te convencer pelo medo, mas te atrair com a verdade. Mas ele só caminha com aqueles que tomam uma posição. Hoje, Deus não está te pedindo explicações. Ele está te pedindo uma decisão. Ele não espera a perfeição de você, mas sinceridade. Não é uma questão de ser bom o suficiente. É uma questão de confiar nele o suficiente para seguir. Porque no final, existem apenas dois caminhos, dois senhores e dois destinos. Ignorar isso é o maior erro de uma vida. Então, diante desta escolha, qual será a sua resposta? Você pode ter passado a vida inteira andando pelo caminho errado, mas não precisa dar mais um passo nessa direção. Jesus não te chamou para ser mais um na multidão. Ele te chamou para ser salvo. Isso não é sobre religião. É sobre redenção. Não é sobre carregar culpa, mas sobre viver em graça. Se o Espírito Santo tocou seu coração hoje, não o endureça. A decisão que você continua adiando pode ser exatamente aquela que você desejará ter tomado amanhã. A cruz não foi simbólica, foi real. Foi sangue, dor e uma escolha. Jesus morreu por você antes mesmo de você nascer. E hoje, ele te chama para viver com ele. Não apenas no céu um dia, mas começando agora mesmo, com um propósito, uma direção e uma paz que o mundo jamais poderá oferecer. Como está dito em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem recusar este chamado, não poderá dizer depois que não sabia. Então agora, se esta mensagem falou com você, escreva aqui mesmo nos comentários: eu escolho o caminho da vida. Que este seja o primeiro passo de um novo começo. Que Deus te abençoe, hoje e para sempre. Amém.